lá. Agora é prender. Pegar arco e flecha. Mais outro espaço. Eu não sei que bicho é não. Esse está doido. Presta atenção, hein, cara. É. Pode sentar aí à vontade, viu? Eu vou estar falando com você. Os de areia, viu? Isso aqui. Não entendi, mas só sei que isso aqui de mim. Não sei demorar muito. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao Aldeia da Jaqueira. Eu me chamo Nayara. Nayara quer dizer vida na língua pataxó. Eu agora vou estar aqui falando sobre a Aldeia da Jaqueira, contando um pouco da história e também os costumes do povo pataxó. E no decorrer da palestra, se vocês também quiserem fazer perguntas, o espaço mesmo está aberto para que vocês também façam perguntas. Bom, eu estou aqui nessa aldeia já há 23 anos que estamos aqui. Antes da gente vir para essa aldeia, nós vimos nas outras aqui próximas. São várias aldeias pataxó aqui na região. Uma das aldeias mais próximas daqui é a aldeia Coroa Vermelha. Não sei se vocês já conheceram. Ainda não, né? Coroa Vermelha fica a 6 quilômetros aqui da reserva. Hoje ela está sendo uma das maiores aqui no extremo sul da Bahia, em população pataxó, onde habita 9.000 índios. E uma das aldeias também já urbanizada, já perdeu a sua característica como aldeia. Lá também é a aldeia histórica, onde foi rezada a primeira missa aqui no Brasil. E também um ponto de encontro dos povos indígenas aqui da região, que se concentrava ali para poder praticar os seus rituais sagrados. Há outras aldeias pataxó que estão aqui em torno do Monte Pascoal. O Monte Pascoal, que é o marco histórico aqui do Brasil, ele fica a 150 quilômetros aqui, e é lá que está hoje a maioria das aldeias aqui da região. Hoje chega aqui no sul da Bahia 46 aldeias pataxó, e temos mais 6 aldeias pataxó em Minas. Esses pataxó que se encontram lá em Minas também foram aqui da Bahia. Pataxó sempre foi dessa região. Antes das invasões aqui, o nosso povo aqui, nós éramos nômades. E existia 2 grupos pataxó. Um grupo vivia mais próximo à beira da praia, onde a sua sobrevivência era o marisco, a pesca no mar e frutos. Junto com este grupo também tinha outros, como os Machacali, os Cumanaxó, os Malali, que são do mesmo grupo pataxó, são do tronco Macrogê. Então, por sermos do mesmo grupo, a gente se entendia a mesma língua e tínhamos os mesmos costumes. Mas também aqui próximo nós tínhamos os botocudos, que também são do mesmo grupo. Mas só que os botocudos já tinham um costume diferente, que eles eram canibais. Então perseguiam esses grupos da beira da praia, como eram pescadores, não tinham muitas armas para poder se defender. Mas assim, o único grupo que botocudo tinha medo era os pataxó do centro, que eram caçadores, e era conhecido como os grandes guerreiros da floresta, que tinham grandes habilidades nas suas armas, né? Então, assim, nós tínhamos muitas armas, como a zarabatana, o tchucá, a lança, as armadilhas e também os arcos e flechas. Então, essas armas que eram usadas para caçada também eram usadas como meio de defesa. E este grupo do centro era o que mais caminhava aqui nesta região. Eles estavam sempre em busca da caça, frutos, raízes e pesca nos rios. Então, eles andavam muito, habitando de Belmonte, Santa Cruz Cabral e Coroa Vermelha, até o rio de São Mateus, no Espírito Santo. Muitas vezes eles iam até o norte de Minas em busca da caça. Saiu algumas vezes do centro da mata também para vir à beira da praia, quando era a época de lua cheia, que eles vinham para poder praticar os rituais da luz das águas. Então ali se reuniu com os outros grupos, iam pescar, mariscar e praticar esses rituais. Assim que passava o período da lua cheia, retornavam novamente ao centro da mata e assim seguiam novamente as suas caminhadas. Mas com as invasões que vieram acontecendo lá em 1500, a maioria dessas etnias elas foram dizimadas, devido aos massacres, doenças que trouxeram. Muitos grupos não resistiram. Ainda os que continuaram por aqui foram os 2 grupos Pataxó, Machacali, um pequeno grupo de Botocudo, também os Tupinambá. Os Botocudos aqui na região foram das primeiras etnias a ser pegos. Eles foram pegos para poder trabalhar como escravos, por os homens ser fortes e valentes, né? Só que a maioria deles foram mortos, que eles mesmos se mataram. Alguns ainda conseguiram sobreviver. Esses fugiram e se refugiaram na mata do Monte Pascoal. Lá por ser uma área grande de floresta, tem muita pedra, ali se esconderam. Aí foi quando veio os jesuítas que pegaram os tupi, onde os tupi foram catequizados, né? E depois de um tempo acabou também que eles se dividiram. Hoje existe Guarani em vários lugares, né? Até na cidade já tem Guarani também. Então, e assim ficando, né? Também os pataxó, os tupinambá, né? Que foram esses daí. Os pataxó do centro, que eram caçadores, em 1816 eles saíram e vieram para a beira da praia em busca do marisco e da pesca no mar. Porque com o desmatamento da floresta tudo foi sumindo, as caças, os rios foram secando e até mesmo chegando novos donos tomando posse toda essa terra.
E foi assim que nós fomos perdendo a nossa liberdade, a nossa forma de viver, e fomos obrigados a buscar os meios de sobrevivência para que continuássemos ainda resistindo por aqui. E assim nós viemos. E foi onde encontramos o outro grupo Pataxó e Machacali. Esses dois grupos já vinham sofrendo perseguições pelo governo. Então foi assim que nos reunimos e seguimos essa caminhada. Pode colocar aqui? Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Auere. Maturembá, Cotorro? Maturembá. Pessoal, essa aqui é a Nayara, tá? Ela vai palestrar pra vocês, tá bom? Boa palestra, fica à Obrigada. vontade. Passa a chave por isso. Então, gente, como eu estava falando com eles, né, os grupos que ainda resistiram, né, na época das invasões aqui, os que continuaram ainda resistindo aqui nessa região, né, que foram os Pataxó, Machacali, Botocudos, né, e também os Tupinambá. Então, os Pataxó e Machacali sempre foram um grupo que caminharam sempre juntos, né, são etnias diferentes, mas porém somos do mesmo tronco, somos do tronco Macro-G, então a gente entendia a mesma língua. Pataxó e Machacali. Também os Botocudos são do mesmo grupo também da gente, mas eles tinham um costume diferente, que eles eram canibais. E até mesmo, né, eles não se davam muito bem por isso. Então, e aí na época das invasões, a maioria das etnias que por aqui viviam, que eram várias, né, vários grupos, a maioria deles foram extintos, né, devido aos massacres, as doenças também que trouxeram, muitos não resistiram. Aí os que continuaram por aqui foram os Pataxó e Machacali, um pequeno grupo de Botocudos, né. Pataxó e Machacali eram um povo nômade, e por isso também fomos difíceis de ser pegos, né, naquela época. Aí quando esses Pataxó da mata que saíram do centro, que vieram à beira da praia, em 1816, foi onde nós encontramos o outro grupo Pataxó, que eram dois grupos, né? Encontramos o grupo Pataxó e Machacali, que esses dois eram pescadores. E o outro grupo Pataxó do centro da mata, eles eram caçadores. Aí foi quando eles saíram, devido ao desmatamento da floresta, tudo foi todo sumindo. Rios, caços, né? E até mesmo chegando novos donos tomando posse dessa terra. E aí foi onde que nós fomos perdendo toda a nossa liberdade, nossa forma de viver. E fomos obrigados a buscar os meios de sobrevivência para que continuássemos ainda resistindo por aqui. Aí foi quando nós viemos e encontramos outro grupo Pataxó e Machacali. Que esses dois grupos já vinham sofrendo perseguições pelo governo. Então assim nos reunimos e seguimos essa caminhada em busca do marisco e da pesca no mar. Ainda habitando de Belmonte, Santa Cruz Cabral e Coroa Vermelha, até Prada e Alcobaça, né? Porque por dentro da mata, como a gente ia até, né, o Rio de São Mateus, né, o Rio de Contas, a gente já não podia mais. E aí até Alcobaça a gente ia ainda, né, se escondendo. Pataxó e Machacali também tinha outros costumes, que era conhecido como os tapuios, que cavavam túnel debaixo da terra e caminhavam mais de 3 quilômetros. Assim nós fomos nos escondendo, usando as nossas armas também para poder nos defender. Mas chegou a época que a gente não tinha mais para onde ir. Para todo lado que íamos, há perseguições. E com isso o governo criou uma reserva para nós, que foi o Monte Pascoal. Uma reserva com 52 mil hectares de terra. Quando chegou em 1871, Pataxó e Machacali foram pegos. Nós fomos pegos e fomos forçados a ser aldeados, foi quando aconteceu o nosso primeiro aldeamento. Assim que fomos levados para essa reserva, ali tudo foi proibido para nós, a caça, a pesca, já não podia mais. E aí, de que íamos viver se essa era a nossa maior sobrevivência? Mas essa era a intenção do governo, era nos aldear, tirar os nossos costumes e o nosso povo ser dizimado. E assim fizeram, proibiram ele tudo para nós. E assim ficou Pataxó, Machacali, Botocudo, lutando para sobreviver naquele lugar, porque a gente não podia mais sair dali. Se um índio fosse pego fora da reserva, nós éramos mortos. E ali ficamos nessa luta. Ainda por dentro da mata, a gente saía pegando frutos, raízes, para poder nos alimentar. E assim continuamos. Depois de um tempo, Machacali e Botocudos acabou saindo de lá, devido às perseguições. A terra também se tornava pequena pela quantidade de que tinha, e também por não ter mais alimento suficiente para alimentar todo aquele povo que ali vivia. E assim saíram e foram para Minas, onde vive hoje. Na região de Minas também já tinha muito Botocudo por lá, onde estava a maioria deles, né? Ao pouco que restou aqui também foram para lá, assim também como os Machacali. Ficando só os Pataxó nessa reserva. No centro da mata, onde a gente estava aldeado, a gente caminhava 40 quilômetros da beira da praia para poder pescar, mariscar e trazer comida para a aldeia. Mas tudo isso nós tínhamos que fazer à noite, tinha que ser escondido, porque durante o dia a gente não podia sair dali. E aí tinha que andar por dentro da mata escura, na realidade a gente caminhava 80 quilômetros, que era 40 para ir, mais 40 para voltar. Mas tínhamos que fazer isso para não morrer de fome. E nessa luta continuamos para poder sobreviver naquele lugar.
Chegando em 1943, o governo criou um parque na nossa aldeia, que foi o Parque Nacional do Monte Pascoal. O parque existe até hoje ainda. Das 52 mil hectares de terra que nós tínhamos, 25 mil foi tirado para a implantação do parque. A nossa aldeia estava dentro dessa área. E aí, mais uma vez, Pataxó expulso as terras pelo próprio governo. O governo queria saber de índio ali. Ainda a gente que vivia ali isolada, abandonada, não falava português, não conhecia nada sobre o nosso direito. E assim aproveitaram da gente para tomar tudo que nós tínhamos, né? O governo que tinha que nos proteger naquele lugar chega e expulsa nós da nossa própria casa, quem mais vai cuidar da gente? Restando 27 mil hectares, os 27 mil também foi invadida. Logo foi destruída toda a floresta, desmataram tudo, plantio de pasto para criação de gado, plantaram cacau, café, essa mata já não tínhamos mais. E aí, para onde que nós vamos? Né? Porque ali o governo queria saber da gente mais ali. A única terra que nos restou foi uma terra pequena na beira da praia, uma parte de areia branca. Aquela terra não tinha valor nenhum para o governo. Ainda que ali não tinha rio, não tinha floresta, não tinha nada mais. Mas a única opção nossa era ir para aquele lugar, porque não tínhamos mais para onde ir. E ali ficamos naquela beira de praia, isolada, abandonada, sofrendo a doença, porque a gente já não podia mais entrar na mata, porque tudo nosso é tirado da floresta, nossas roupas, nosso alimento, nossos remédios, né? Porque os pajé, que são vidas espirituais, naquela época eles faziam os rituais de cura, eles tinham visões, né? Então eles faziam esses rituais através das plantas que eram preparados os remédios, a sua alimentação que era natural também. E aí tudo isso foi proibido, não podia mais. Ficamos ali na cabeça de praia, sofrendo a doença, muitos ali morrendo. Só não passava fome porque tínhamos o mar para pescar, né? Um mangue muito grande próximo também, então a gente ia ali pegar caranguejo, concha, ostra e muitos frutos da beira da praia. E assim nós fomos, né, nos alimentando. Mas precisava das plantas. Dentro da aldeia a gente fazia roça, a terra já não era boa para plantação porque era areia. E sempre foi de costume a gente plantar mandioca para fazer a farinha, o beiju, o cauim. O cauim é a bebida sagrada que é feita da mandioca. E aí a terra, aquela areia, né, não dava para, né, as plantações crescer. Aí quando elas começavam, demoravam, começavam ali a crescer, o que o IBDF fazia? O IBDF era um grupo grande fiscal do governo, chamava IBDF naquela época. E aí o que eles faziam? Entravam lá dentro da aldeia, soltavam animais nas roças, destruía tudo. Hortas medicinais que a gente fazia para poder os pajé trabalhar os remédios ali, as plantas, eles acabavam com tudo, não deixavam nada. E foi assim por muito tempo esse povo nos perseguindo ali naquela beira de praia. Quando chegou em 1951, nós sofremos um massacre muito grande nessa aldeia, onde que nós fomos pegos de surpresa, a gente não sabia desse ataque. Ali se reuniu, né, todo esse povo aí, fazendeiros, junto com o governo e também policiais. E atacaram a nossa aldeia, fizeram um massacre muito grande. Minha mãe foi a sobrevivente desse massacre. Os mais velhos falam fogo de 51. O fogo de 51 porque quando fomos atacados, foram queimando tudo que nós tínhamos. As nossas casas eram feitas de palhas, né, as espécies de palmeira que dá na beira da praia, que é o caxandó, o uricuri, né, a naiá. E aí era muito fácil de pegar fogo. Então, assim, o que eles faziam? Pegavam crianças e anciões, prendiam dentro de casa, tacavam fogo neles vivos. Minha mãe perdeu os pais dela, os irmãos nessa época também, né? Ela era mocinha, ela conta que ela e uma tia e mais outros, tentando correr em direção da mata do parque para poder se esconder, porque era a única área de floresta que tinha ali, eles também conheciam toda aquela mata. E aí saíram correndo em direção dessa mata, mas quando olhavam para trás, crianças ali gritando, pegando fogo vivo, eles não podiam ajudar. Na mata do parque eles eram caçados como se fosse bicho. Lá já tinha outro grupo do IBDF, onde estavam montados de cavalo e caçando eles por dentro da mata. E eles correndo na frente, eles atirando atrás, mataram muita gente. Foi 30 dias de massacre dentro da aldeia. Muitos dos nossos parentes foram mortos, outros foram pegos, levados para trabalhar como escravos. Então minha mãe foi escravizada durante um bom tempo ainda. Ela e mais outros. Depois conseguiram fugir, voltando para a aldeia, pensando que tudo ali estava em paz. Aí foi sofrimento para eles. Foram obrigados a aprender a falar uma língua que não conhecia, que foi o português. Aqueles que não conseguiam falar eram mortos, né, porque era difícil. E passamos a nos vestir, a se alimentar de forma diferente. Onde veio a proibição da pesca para nós, não podíamos mais pescar. O mãe de mariscar, pegar caranguejo, concha, ostra. O IBDF foi tão malvado que cercaram o mangue todo, com arame farpado. E depois vieram com o veneno, jogaram dentro do mangue e matou todos os caranguejos. Aí como que a gente se alimentasse, tudo estava envenenado, a pesca proibida, não podia. Muitos ali do nosso morrendo de fome e de doença naquele lugar, porque a gente não tinha mais para onde ir.
Então, assim, nesse tempo ainda alguns caciques começaram a sair de lá em busca de ajuda, em busca de alimento. E foi onde que eles começaram a fazer troca de alguns materiais da gente com comida. Existem 2 comércios dessa aldeia, que é Caraíba e Corumbau. Fica 14 quilômetros. Eles iam fazer troca da piaçava, que é essa cobertura, que o povo dos comércios iam trabalhava vassoura. Aí levava piaçava, mel, cera de abelha, ali no tufum e trocava. Comidas que a gente nem conhecia, mas mesmo assim tínhamos que nos alimentar para não morrer de fome. E aí nessa saída dos caciques foi que tiveram conhecimento que existia um órgão que trabalhava em proteção ao índio, que era chamado de SPI naquela época, que hoje é a FUNAI. A central do SPI ainda era no Rio de Janeiro. E esses caciques saíram sem destino, sem saber para onde ficava o Rio de Janeiro. O povo dos comércios informaram para eles, porque eles também já vinham sofrendo ameaças, né? Porque assim, eles que nos ajudavam, fazendo essas trocas com os materiais de comida. E quando descobriram, começaram a ameaçar eles também. Aí foi o que eles falaram: vai chegar uma hora que a gente não vai poder ajudar mais vocês, mas